relatório do Ministério do Trabalho apontou que as mulheres ganham 20,9% a menos que os homens. Assunto para Renato Violi, porque eu quero saber o motivo de toda essa desigualdade. Renato, conta mais detalhes aí pra gente. Oi, Jordevar, boa tarde mais uma vez para você e para todo mundo. Pois é, o principal motivo, sem dúvidas, é a discriminação de gênero, mas tem vários outros fatores que fazem com que as mulheres tenham o salário menor que os homens, mesmo ocupando o mesmo cargo. Eu estou aqui com a psicóloga Cíndia Bressan, ela é mestre em psicologia organizacional e do trabalho, e explica um pouquinho mais pra gente. Por que isso ainda continua acontecendo? Além desse fator, tem outros? Olha, é inconcebível, pensar nessa diferença em pleno ano de 2025. Nós temos vários fatores, a questão da cultura da empresa, da cultura do próprio estado, da região, do tipo de local de trabalho do qual nós estamos falando, também podem ser indicadores dessa diferença salarial entre gênero, entre homens e mulheres. E qual que é o prejuízo, fora o financeiro, Olha, é um prejuízo para a marca empregadora, para a imagem da empresa, é um grande prejuízo para o ambiente de trabalho. Olha que nesse ano a gente tem a implementação da NR01, que é justamente uma prática de segurança, de mapeamento dos riscos psicossociais no trabalho. E com certeza, quando eu tenho um ambiente de trabalho onde há essa discrepância sem nenhum motivo meritocrático, ou seja, não é pela diferença de entrega de resultados ou de formação, mas simplesmente pela questão de gênero, isso contribui para um risco psicossocial e as empresas podem ser autuadas por isso também. Inclusive, a gente chama atenção, Jordevar, porque existe um outro complicador, Se a mulher for negra, a discrepância de salário é ainda maior? Com certeza. A gente vê discrepância de salário das mulheres negras maior e principalmente uma discrepância de salário que pode se dar pelo fato de poucas mulheres ocuparem cargos de liderança, de gestão, na gerência, na diretoria, no conselho das empresas. E o que esse relatório, do Ministério do Trabalho, ele ainda revela pra gente? Ele dá um norte do que precisa ser mudado? O que precisa ser mudado são políticas governamentais mais afirmativas. O governo vem fazendo isso. No ano de 2023, a ganhadora do Prêmio Nobel de Economia foi justamente Cláudia Godin, que falava sobre essa discrepância de gênero e salários pelo mundo. No ano de 2023 para 2024, houve a regulamentação do governo sobre as empresas mostrarem transparências, políticas que elas estão utilizando para mulheres em cargo de poder, para melhorar essa discrepância salarial e também capacitação de cada vez mais mulheres. E hoje nós temos muitas ONGs e muitas empresas também preocupadas com a mulher negra, possibilitando este acesso, o que é nada mais, nada menos que o justo, Ah, certo. E olha, chama atenção também, Jordevar, o seguinte, que mesmo diante dessa diferença salarial toda, a quantidade de mulheres participantes no mercado de trabalho aumentou bastante. Entre 2015 e 2024 saltou, até então de 38 milhões para 44 milhões, ou seja, as mulheres estão cada vez mais ocupando o espaço que é delas. Exato. E não é só isso. Se a gente olhar o número de mulheres no ensino superior é muito maior que o de homens nas estatísticas. Se a gente olhar o número de mulheres cursando uma pós-graduação, seja mestrados, doutorados ou MBAs, é muito maior também. E a gente tem o maior número de anos que as mulheres passam na escola do que os homens. Ou seja, não lhes falta capacitação. É uma questão da gente adequar as oportunidades de uma forma meritocrática. E como é que as empresas podem fazer? Já falando então a dica para o empresário. Primeiro, leve sempre o seu RH. Eu atuo na área de RH há muitas décadas, e formando pessoas de RH. Então, leve o seu RH para a mesa de decisões sobre isso, proponha um RH estratégico, ouça quais são as políticas que podem ser feitas para que a gente traga mulheres para cargo de poder, para que a gente tenha uma equidade salarial e principalmente mulheres negras também que tenham acesso ilimitado dentro das empresas. Tá certo. Doutora, muito obrigado pela participação com a gente aqui no TJ Goiás, pelos esclarecimentos e pelas dicas também, Jordevar, volto com você aí no estúdio.